amigos queridos do nosso grupo da Fraternidade. Estava com saudade de vocês, de gravar essas palestras para os nossos encontros virtuais, porque são momentos em que aprendo muito. Estudando aqui para compartilhar com vocês o objeto do estudo, aprendo muito. Então, estou muito feliz de estar com vocês de volta, a convite da casa. Lembrando que, embora aparentemente estejamos distanciados fisicamente, a verdadeira conexão que se dá entre as almas é a conexão de almas, né? E aprendemos também com os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, a obra basilar da nossa codificação kardeciana, que o espírito está onde o pensamento dele está, né? Então, se estamos pensando juntos, estamos juntos, estamos montando uma egrégora de luz, usando um termo importado dos irmãos espiritualistas, estamos compondo, então, uma egrégora de luz para avançarmos. Vamos, então, estudar hoje uma lição belíssima. Eu não vou ler a lição todinha com vocês hoje, não, mas recomendo que depois vocês leiam. Não vou ler devido ao nosso tempo, né? Que é assaz curto. Mas está aqui na obra Fonte Viva, ó. Desculpe aí a minha obra velhinha, mas é que é uma obra muito manuseada, riquíssima, patrimônio, daquelas riquezas assim, que não tem preço na Terra, só tem valor. Uma obra dessa, né? Fonte Viva do Emmanuel. Fotografia do nosso franciscano Xavier. E a lição é a lição de número 65, linda, que se chama Não Te Enganes. Muito séria, muito consentânea com o momento atual que estamos vivendo na Terra, dentro do nosso movimento espírita. Emmanuel fala, não te enganes. E Emmanuel começa, então, com a epígrafe da lição. É uma passagem de Paulo, 2 Coríntios 10, 17. Depois, se vocês tiverem tempo também de lá ler, né, um trechinho da segunda carta de Paulo, aquela comunidade que ele amava tanto, né? Amava tanto, aí já é a minha análise. Inclusive porque é a terra natal da sua esposa falecida, Abigail, né? Naqueles sítios de Coríntios, Paulo, quando Saulo viveu momentos idílicos com Abigail, que ficaram marcados na memória afetiva dele, já que ela havia morrido, né? Antes dele se tornar Paulo, o grande divulgador do cristianismo nascente. E ele demonstra muito carinho por aquela comunidade. Mas também demonstra carinho por outras, né? Eu sabe que quando eu leio as epístolas de Paulo aos Coríntios, eu lembro que era a comunidade da amada dele. Na 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda missiva, né? De Paulo àquela comunidade, capítulo 10, versículo 7, Paulo faz esse excerto, que Emmanuel extrai aqui para a lição, não te enganes, que é profunda. Tanto a passagem é profunda, quanto a lição é profunda. Embora, pessoal, a lição seja bem pequenininha, viu? Característica dos espíritos superiores. Falarem pouco, mas falarem profundamente. Falarem pouco, mas falarem bonito. Bonito de verdade, né? O espírito superior não tem verborragia, palavrório inútil, não tem isso, né? Da gente também ir observando na Terra. Se começar a falar demais, fala muito. Lembremos lá da lição linda na obra E para o Resto da Vida, editora O Clarim, de Wallace Leal, que escreveu quando encarnado, o Wallace agora desencarnado, né? Esse conto, o livro E para o Resto da Vida. Já a gente volta aqui na lição de Emmanuel. Composto de vários contos, e um deles se chama Carroça. Lição profunda demais. Quando o Wallace Leal nos conta, a obra parece que era para crianças, mas é para crianças de todas as idades. E na carroça, a criança lá aprende isso. Que a carroça, quando desce vazia, desce fazendo muito barulho. Assim também o ser humano, presta atenção. Fala demais, palavrório, floreado demais, com termos muito complexos que a gente tem dificuldade de entender, tem necessidade de falar muito, não respeita o tempo de fala. Para, tá indisciplinado, não aprendeu o teor da lição. Então, para a gente também olhar para a gente, né? Não é para ficar olhando para o outro. Lá, fulano é uma carroça vazia. Não é esse o objetivo das lições edificantes. Sempre olhar para a gente. Característica da alma superior. Já consegue, no ponto, dar o recado e deixa para você o entendimento no seu degrau de compreensão para que você aplique aquele conhecimento na sua vida. E não tenta entrar na sua vida de maneira invasiva para corrigir sua conduta, não. A cada pessoa o seu livre-arbítrio, né?
Então, você compreende no seu grau de conhecimento e responsabilize-se por aquilo que você conseguiu compreender. E viva de acordo com aquilo. Muita responsabilidade, né? A lição é linda, pessoal. E como eu falei para vocês, pequena e profunda. Não te enganes. Nessa lição, leiam lá depois, Emmanuel nos faz pensar a partir dessa epígrafe de Paulo. Paulo diz assim, faz uma pergunta, né? Uma pergunta profunda. Vives consoante as aparências? Quando a gente pensa isso, a gente já conseguiu avançar um pouquinho, já pensa assim, não vivo de acordo com as aparências. Aí a gente já pensa logo na externalidade, né? De acordo com o que a pessoa veste, nada disso. Mas ele vai mais profundamente. Ele fala, se alguém fala que é de Cristo, nós também de Cristo somos. Para a gente quer dizer que a gente também não deve fazer um julgamento a partir daquilo que a pessoa fala, viu? Porque devemos observar se a fala é consentânea com a conduta, viu? Porque as palavras, elas encantam, mas é o exemplo que nos emula a seguir em frente. Então, preste atenção na conduta. Se a conduta de alguém é congruente com o que ela tem dito. Que é assim que nos diz, né? Daquilo que a gente já está conseguindo viver. E aí sim a gente aquilata o valor do nosso aprendizado. Entenderam? Observar a nós mesmos. E também ao outro. Naquele que se coloca à frente das massas como se fosse na Terra suposto líder. Entenderam? Observa se a fala da pessoa é congruente com a conduta dela. Isso é muito importante. Porque na Terra, alguns se arvoram como pastores. Eu vou pastorear agora. Sim, você é pastor? Você está conseguindo pastorear a sua vida? Entendeu? Observar se a fala é consentânea com a conduta. Dentro do movimento espírita também. Tá bom, pessoal? Muito grave isso daí. A pessoa estar à frente e não viver de acordo com o que diz. O que Emmanuel fala aqui? Pra gente, ele convida a uma autoanálise, tá bom? E ele diz assim, não te enganes. A priori, ou seja, em primeiro lugar, acerca de si mesmo. Porque ele fala, às vezes, acho que na Terra a gente fica enganado, até com relação a nós mesmos. E ficamos nos achando, nos colocando num pedestal a que não merecemos de forma alguma. E aí a gente traz para dentro do nosso movimento espírita, né? Quantas vezes aqueles que estão à frente da lide espírita, na condição, por exemplo, de palestrante, ou aquele que faz uso da palavra, porque ele aprendeu mais, porque estudou mais, então ele se coloca na condição de superior. Não. Só o conhecimento intelectual não nos habilita à evolução moral. O que nos faz avançar é o esforço de vivermos de acordo com aquilo que a gente fala. Então, pessoal, a partir do que Emmanuel fala, que não nos iludamos acerca de nós mesmos, também não vamos colocar o amigo dentro do nosso movimento espírita nessas ciladas. Temos visto, às vezes, em algumas lides espíritas, as pessoas colocarem o palestrante numa condição superior, oferecer para ele condições fora do dia a dia da casa espírita, do movimento espírita, condições materiais, inclusive, superiores. Entenderam? Já vi em eventos espíritas, por exemplo, alguém lê o currículo do palestrante. Não, peraí. Pessoal, o currículo é da terra. É das conquistas da terra. Daquilo que a pessoa angariou na terra. Tudo válido, se conquistado com esforço e ética, mas para os páramos da terra. Dentro do movimento espírita, onde estamos levando à frente uma verdade que não nos pertence, que nos foi trazida pela espiritualidade superior, sejamos apenas companheiros de jornada, por favor. Então, não vamos colocar o amigo, o companheiro de jornada que está ali fazendo, por exemplo, uso da palavra, numa cilada dessa, de nos colocarmos num lugar, num pedestal, porque isso muitas vezes incentiva a falha moral, a fratura moral que a gente traz de outras vidas. E a gente prejudica a evolução do outro. Entenderam? Pensemos sobre isso. Não significa não abraçar o irmão que fez uma boa palestra, ou não reconhecer a fala que foi bonita, não é isso. Sempre a palavra de estímulo nos emulará a seguirmos em frente, mas significa dentro do nosso movimento espírita, especialmente falando só para os espíritas nessa nossa reflexão de hoje, não criarmos ciladas uns para os outros. Eu tenho visto isso, entenderam? E aí, quando a gente coloca o outro numa condição superior, ele mesmo às vezes se coloca, e ele se confunde. Ele acha que ele é a mensagem. Eu tenho visto muitos palestrantes, e na condição de trabalhadora que faz uso da palavra, tenho me observado muito, como o Emmanuel nos convida aqui, não nos enganar acerca de nós mesmos, e não nos colocarmos nesse lugar. Eu tenho visto, por exemplo, uma vez eu vi
Uma pessoa que foi entrevistar a outra falou assim, estamos aqui com a médium fulana, como se ser médium fosse um qualificante. Não, para, por favor. Vamos estudar mais para a gente ter mais cuidado com a nossa fala, porque a nossa fala também semeia no coração do outro algo, e às vezes a semente que a gente está jogando não é boa. Medianeiros somos todos. Ser médium, Kardec nos ensina. Vamos voltar para Kardec, amigos. Ser médium somos todos, tá bom? Alguns vêm com a mediunidade ostensiva. A partir de um preparo no corpo perispirítico, o corpo físico vem com preparo para o trabalho. Mas é uma ferramenta de trabalho, apenas isso. A gente elogia o microfone porque a pessoa que falou nele falou bonito? Não, o microfone é um instrumento. O medianeiro também, tá bom? O bom médium é aquele, Kardec nos ensina, que cada vez mais torna-se instrumento adequado para a mensagem que não pertence a ele, que é trazida pelos espíritos. Mas nós, na nossa ignorância, no nosso atraso evolutivo, na nossa falta de estudo, de repente começamos a falar, estamos aqui com a médium fulana, ou o médium fulano, e o médium começa a falar como se ele estivesse num patamar diferente dos outros. Atraso moral, evolutivo, e estamos trazendo isso para dentro do nosso movimento, o que conspurca a beleza de uma doutrina que não nos pertence, que foi trazida pela espiritualidade superior, trazida pelo próprio Cristo, que é o Espírito de verdade. Emmanuel nos ensina aqui, ó, ele fala, não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Estamos todos precisando aprender, estudar, viver, exemplificar, vivenciar daquilo que temos aprendido, fraternidade. Muita seriedade nisso. Não nos iludamos, nem a respeito de nós mesmos, tá bom? Especialmente, não vamos trazer ilusões a nosso respeito. Tão bonitinha a lição de Emmanuel aqui, pessoal. Ele diz assim, ó, o pirilampo, príncipe da luz na noite escura, acha-se muita coisa pela pequenina luz que ele carrega, até que ele se defronta com a vela e vê que a luz dele é ofuscada pela vela. A vela reina soberana na casa, até ter a sua luz embaciada quando alguém liga a luz elétrica. E a luz elétrica, que então clareia o ambiente, achando-se a dona da luz, percebe que não é nada diante do sol que clarifica todos os dias a terra inteira. Assim, nós mesmos, tá bom? Não vamos desvalorizar a pequenina luz que já precisamos acender em nós. Mas saibamos compreender que por muito que saibamos e pelo quantitativo que já consigamos fazer acerca daquilo que aprendemos, é muito pouco, vis-à-vis a estrada evolutiva que temos pela frente para crescer. Valorizemos nossas conquistas, mas não nos iludamos acerca de nós mesmos, nem vamos criar selados para que os outros se iludam acerca de si próprios. Tá bom? Valorizemos aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente já consegue fazer. Os espíritos, inclusive, fraternidade, nos falam assim, é necessário nesse momento, por tudo que a gente já sabe, por tudo que a gente já estudou, falando para os espíritas, por tudo que a gente já aprendeu, porque a verdade crística, na conformação de Boa Nova, que a verdade crística está na Terra inteira, em todas as religiões, mas conformada como Boa Nova está aqui há 2000 anos, a partir da descida gloriosa do nosso Mestre à Terra em sua única encarnação. Então, nós não somos neófitos no conhecimento da lei de amor, né? Então, por tudo isso, por 2 milênios que já se passaram da descida de Jesus, é necessário, os Espíritos falam, justamente para os espíritas que têm contato com a terceira revelação, que é o Espiritismo, que a gente acenda alguma luz, algum luzeiro que ilumine nosso próprio caminho, a gente tem tateado nas trevas, porque já voltamos para casa muitas vezes como mendigos espirituais. É tempo de acendermos, fraternidade, alguma luz. E essa luzinha vai iluminar o nosso caminho e daqueles que vêm na nossa retaguarda. Mas é uma pequenina luz, uma pequenina chama. Então, valorizemos aquilo que a gente já consegue fazer, mas prossigamos na conquista de valores que são eternos para espíritos que somos. Entenderam? Aqueles valores que a terra não rouba, que os ladrões não roubam e que a terra não corrói quando o nosso escafandro físico fica aqui. Entenderam? Que a traça não come, não consome, né? Na fala da lição de Jesus. Tá bom? Todos os títulos terrenos conquistados ficarão aqui um dia, na terra. Quando a gente desencarna, a gente não vai ser reconhecido no plano espiritual como aquele que ocupou tal ou qual posto na terra, mas por aquilo que a gente argamassou de valor real em nosso coração. Então, olhemos para nós sem ilusões a nosso respeito. E com verdade a nosso respeito, na verdade, né? Para que a gente consiga crescer e avançar. Não é possível fazer o nosso processo de renovação espiritual e, portanto, de evolução anímica, de evolução espiritual, sem o autoencontro, como nos ensina Joana de Ângeles.
sem olharmos para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, tá bom? Nesse sentido, eu falo para todos, falo para mim mesma. Deixa eu contar para vocês uma experiência pessoal. A gente não deve não, né? Compartilhar fatos pessoais em palestra pública, mas essa é muito marcante para mim e é congruente com a lição que eu quero compartilhar. Uma vez, viu, pessoal, após ler Há 2000 anos, né, essa obra incrível de Emmanuel, muito emocionada com a descrição de Jesus que o mentor de Franciscano Xavier faz, e com aquele momento. Então eu chorava mais uma vez, e eu sou médium audiente. Aqueles que convivem comigo sabem, né? E aí, percebendo a presença espiritual naquele momento de enlevo, após a leitura da obra, o enlevo era por causa da obra, jamais por minha causa. Eu perguntei então ao mentor quem eu houvera sido naquela época. Porque sempre as lições de Jesus, o momento de Jesus, as lições me tocam muito. E aí o mentor muito carinhosamente respondeu para mim: filha, você sabe o seu nome? E eu sei meu nome, né? Patrícia. Ele falou: você sabe o que significa? Eu respondi para ele com a conexão mental que se formou na hora. Eu falei: sim, eram cidadãs romanas, né? A da antiguidade. Ele fala: então, filha, você esteve em Roma em cenários de muita dificuldade moral, com muito atraso evolutivo. Por isso, nessa vida, quando você teria um contato profundo com a terceira revelação, que lhe oportunizaria novas lições, você pediu para ter esse nome. Para sempre se lembrar que se a lição da terceira revelação fizesse sentido na sua vida agora e te ajudasse a avançar, você sempre se lembraria que você foi aquela que errou muito como Patrícia romana, mas que a misericórdia divina se derrama sobre todos, inclusive sobre você. Entenderam? Todos nós, como diz Emmanuel, temos um passado que depois encontra nós. Tem uma lição linda de Emmanuel, amigos. É uma fala, né, linda de Emmanuel, por meio do Chico, em que ele fala: o malfeitor, aquele malfeitor que a terra condena, né? Presta atenção, para a gente não ficar julgando os outros. Olha a lição de Paulo aqui. Você seguia pelas aparências? Então, não julgar por o cenário, nem para aquele que erra feio bastante na terra. A terra tem seus tribunais de julgamento louváveis e respeitáveis. Nós não precisamos ficar tirando pedra naquele que errou feio bastante na terra. Porque tem aqueles que erram feio bastante? Tem. Não precisamos julgar. Porque, na verdade, a gente não sabe, pessoal, o que vai na alma de uma pessoa, a dor que lateja uma pessoa que erra feio bastante na terra, tá bom? Então, nunca julgar. Deixa. Naquele que errou feio bastante, os tribunais terrenos julgarão corretamente, se Deus quiser, e é isso. Entenderam? Mas a gente não nos cabe ficar julgando, né? Certa vez eu convivi profissionalmente com adolescentes em conflito com a lei, que alguns condenam e julgam na terra, né? E eu fiquei chocada com a história de vidas, as histórias de vida que eu pude ouvir deles. Histórias que jamais se aproximaram da minha vida, nesta vida, entenderam? Então eu fiquei pensando, uma pessoa que passa por isso, o que ele vai devolver para a vida? Só sofrimento também. Por isso a gente não sabe o que passa no coração do outro, não sabe o que o outro vive, e portanto a gente não sabe porque o outro age como ele age, entenderam? Por isso que Emmanuel fala, pessoal, por meio falou para o Chico e a gente recebeu a lição dele por meio do Chico, né? Emmanuel falou assim: o malfeitor, aquele que a terra condena mesmo, é apenas um de nós que foi descoberto. Porque na esteira das vidas pregressas, viu, amigos, todos nós erramos muito, feio, bastante. Usando um termo muito comum, nosso passado nos condena. Então estamos nesse presente, tendo contato com a terceira revelação, que foi derramada sobre a terra a partir de 1857, né, data de publicação abril de 1857, 18 de abril de 1857, publicação inesquecível para nós, do Livro dos Espíritos, sua primeira edição, com pouco mais de 500 perguntas, para depois se avançar na segunda edição para mais de 1000, né? A partir daí a gente tem na Terra, entregue pelos Espíritos superiores, coordenado pelo próprio Cristo, a terceira revelação. Então nós que estamos tendo contato com essa verdade, estamos tendo a chance de retificar a nossa conduta de verdade. Por isso que a gente fala na Casa Espírita, né, que a quem muito foi dado, a esse muito será cobrado. E às vezes, inclusive, a gente fala assim, o que muito foi dado para mim, conhecimento, né? Presta atenção, valorize esse conhecimento, faça valer a pena, porque também responderemos por aquilo que nos foi concedido por misericórdia. E todo conhecimento que nos chega por misericórdia, porque merecimento a gente não tem, né? É como você sabe que eu não tenho merecimento, Patrícia? Porque a gente mora na Terra, a Terra é um planeta atrasado, ainda é expiatório. Nem mundo regenerado não é.
quando chegarmos ao mundo regenerado, não é nem mundo feliz, gente. É só onde as forças se equiparam e o bem prepondera. Que no mundo como o nosso, o mal está preponderando. Então, quem mora numa terra como essa, que é linda, que Deus nos concede de maneira linda, mas é atrasada, é gente atrasada. Então, estamos aqui recebendo, por misericórdia, esse ensinamento. Façamos valer a pena. Tá bom? A nossa responsabilidade agora de acertar é muito grande. Quem erra mais, pessoal, do ponto de vista moral? Aquele que desconhece o que seria o ferro elétrico. Pensa no ferro elétrico. Aquele que desconhece que o ferro ligado na tomada, se você colocar a mão, queima a mão. Ou aquele que sabe que o ferro quente queima, vai lá e coloca a mão. Do ponto de vista moral, quem errou mais? O que sabe. Porque ele sabe, fez, como brincadeira, de propósito, entenderam? O outro não sabia. Essa é a nossa situação quando tem contato com as verdades espirituais. Por isso que a gente fala que quem muito foi dado, muito será cobrado em termos de conduta, de retificação de conduta. Então, no movimento espírita, estamos todos assim, tendo contato com o Evangelho redivivo de Nosso Senhor, porque é isso que o Espiritismo é, amigos. Evangelho redivivo de Nosso Senhor, tá bom? Estamos tendo contato com essa verdade que pode ser libertadora, né? E é muito importante saber para acertar. Por isso que Jesus nos ensina há 2000 anos. Vejam, a gente fala e sempre volta para o Mestre, né? Jesus nos ensinou, conhecereis a verdade. E a verdade nos torna livres. Então, a gente conhece a verdade agora para nos livrarmos de quê? Dos equívocos passados, do homem velho que já fomos, do círculo, da ganga, das encarnações compulsórias, expiatórias que tem nos jungido ao solo sofrido da terra, porque a gente erra os mesmos erros. Quando a gente aprende, a gente já se habilita para acertar, para caminhar caminhos novos, entenderam? Então, lembrando aqui o filósofo Immanuel Kant, sapere aude, em latim, ouse saber, queira saber, para você se qualificar para fazer escolhas novas. Mas não vamos ter, consoante Emmanuel nos ensina aqui, ilusões a nosso respeito, tá bom? A gente está tendo esse conhecimento para a gente acertar, para a gente avançar, façamos valer a pena, mas não vamos iludir, achando que, porque estamos sabendo, estaremos em tal ou qual degrau de luz na Terra, a gente não sabe. Emmanuel fala que o choque, fala aqui na lição, que o choque de realidade é muito grande quando a gente sai da matéria e olha para si mesmo, entendeu? E para os demais. Vamos lembrar da parábola do rico e Lázaro, que Jesus nos contou. A parábola do rico e Lázaro, para a gente hoje, 2000 anos passados da lição, parece-nos óbvia do ponto de vista material, mas também precisa ser óbvia do ponto de vista do palavrório, da postura que a gente assume, do lugar que a gente ocupa em nossos movimentos religiosos. Viu? Como era? O rico tinha aquele ambiente faustoso, se achava superior a Lázaro, que era uma pessoa humílima na Terra. Jesus ensina isso, né? E quando eles desencarnam, então, eles claramente trocam de posição. Aquele que era o pobre fica no seio de Abraão e o rico fica num lugar de sofrimento, que era chamado de inferno, né? A ponto que o rico pede, pai Abraão, deixa aqui que Lázaro pobre, né? Molha a ponta da minha língua, porque ele sente muita sede. O lugar onde ele estava, que é o inferno alegórico, para as pessoas compreenderem. Jesus fala para pessoas muito rudes, então ele usa muita alegoria o tempo todo, né? São as parábolas do Mestre maravilhosas, que atravessam os milênios, né? E aí, pai Abraão fala que ele não poderia, porque ele não poderia passar de um lugar para o outro. Jesus usa essa alegoria para dizer que o rico estava colhendo os frutos da insementação dele. Para a gente hoje, parece muito claro isso, porque o nível social não diz do nível moral de ninguém, a gente entende. Mas é preciso também que a gente compreenda de forma mais dilatada a parábola. Que a gente também avança como religiosos. Tá bom, pessoal? A gente precisa cada vez ir mais fundo no Evangelho, porque ele é de uma profundidade que ainda o nosso nível evolutivo não alcança absolutamente. Mas cada vez mais vamos compreendendo. Por isso que Francisco Xavier dizia que é necessário, quando estudarmos o Evangelho, sairmos da superfície das palavras. Irmos na essência. Cada vez mais na essência do ensinamento. Né? E até porque a gente aprende que a letra mata, é o espírito que vivifica. Precisamos ir cada vez mais na essência do ensinamento. Então, quando pensarmos na parábola do rico e Lázaro, pensemos sobre isso também. O rico é aquele rico em palavras, por exemplo, rico em conhecimento. Rico na posição social ou religiosa que colocaram-no. Pensa num expoente, trazendo para a nossa doutrina espírita, a gente não falar de outras religiões, trazendo para a gente um expoente que colocaram
num pedestal, né? Num palco, fulano. Pensa nisso, esse é o rico de postura social, o rico de título. E o outro que está lá na palestra? Você não sabe quem é. Aí desencarna, é isso que Emmanuel fala aqui, leva um choque, porque troca de posição. Aquele que falava, mas não tinha o compromisso real com a vivência, não é de forma alguma superior àquele que está ouvindo a lição e que está fazendo lá no cadinho do dia a dia o esforço silencioso da vivência, viu? Pensemos sobre isso. Até porque a nossa caminhada evolutiva, pessoal, é pessoal e deve ser silenciosa. Pensemos nisso. Lembra da carroça vazia? Não estou falando daquele que faz uso da palavra, até porque eu estou fazendo nesse momento. Mas estou falando para a gente pensar que a gente não deve ter ilusões a nosso respeito nem sobre os outros. Pensar só em que lugar estamos na nossa caminhada para a gente cada vez mais avançar. E só. Lembra da carroça vazia? Aquele que fala muito, fala demais o tempo todo. Cuidado. Será que ele está vivendo de acordo? Né? Emmanuel nos faz uma comparação linda para a gente compreender que a nossa ascese é íntima, pessoal, inalienável e silenciosa, quando ele nos fala de José, pai de Jesus na terra. Faz a pergunta para a gente: o que pensava José? O que falava José? Quais eram os receios de José? Em que ele acreditava? Passa em silêncio, anônimo na história da humanidade. No entanto, sustenta a Sagrada Família na força espiritual de uma alma evoluidíssima. Emmanuel nos ensina. É assim mesmo. Não precisou falar para fora, precisou agir ali, na alma, sustentando dentro de casa aquela realidade. Tá bom? Pensemos sobre isso. Para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje, lembrando que a gente não deve se iludir nem sobre nós mesmos, nem sobre os outros, lembremos sempre, sempre, sempre. Vejam, amigos, que a gente dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta, e a gente sempre vai voltar para o nosso mestre, amado, Jesus. Aquele diálogo lindo de Jesus com Nicodemos. Como foi? Nicodemos era um juiz no Sinédrio. Para os olhos do mundo, era uma autoridade na religião deles. No entanto, não sabia o básico. Quando Jesus fala que era necessário para alcançar o reino do céu nascer de novo, ele procura Jesus, escondidinho no fim da tarde, para perguntar o que era aquilo. E Jesus pergunta para ele, porque ele procurava naquele momento mais oculto. Ele tinha vergonha, né, da ignorância dele. E ele pergunta: Senhor, não entendi, né? Como é possível alcançar o reino dos céus? Jesus fala para ele claramente: olha, para aqueles que falarem para você, viu? Jesus não falou sobre reencarnação, cita um diálogo de Jesus e Nicodemos. Tem muitos que simplesmente não querem ouvir, né? Aí eles estão surdos, não podemos fazer nada, né? Jesus fala para ele: em verdade vos digo que não é possível alcançar o reino dos céus se não nascer de novo. E aí Nicodemos, na ignorância daquele que ocupava um posto de chefia na terra, um posto que tinha reverência na terra, mas do ponto de vista moral não tinha compreendido. Estava muito aquém da compreensão do colégio apostólico, que era formado de homens simples, pescadores, homens humildes da comunidade, né? Nicodemos ocupava um posto na terra, né? Um juiz no Sinédrio hoje seria comparado ao quê nas religiões da nossa terra? Do nosso espiritismo? Pensem. Para a gente não ter ilusões a nosso respeito, não ficar induzindo os outros a terem ilusões aos próprios respeitos também. E Jesus ensina para ele. Ele pergunta, né, quando Jesus fala que não é possível alcançar o reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos pergunta: Senhor, como é possível? Como é possível nascer de novo? Acaso eu, homem velho, voltaria ao ventre de minha mãe? Jesus fala para ele: ensina-se. O Sinédrio não consegue compreender essas coisas, Nicodemos. Se não compreende as coisas da terra, porque reencarnar é da terra, como posso falar a ti das coisas do céu? Para a gente compreender isso. E por fim ele encerra falando para ele, né? O Espírito, Nicodemos, sopra onde quer. Fala linda para a gente encerrar lembrando de Jesus. Tá bom? Jesus ensinou Nicodemos que o Espírito sopra onde quer. Nós também, como espíritos que somos, encarnados ou desencarnados, estaremos sempre onde o nosso coração nos colocar. Se Deus quiser agora, amigos, o nosso coração vai nos colocar no lugar verdadeiro, sem ilusões, que nos pertence. Nos lugares de aprendizes do Evangelho de Nosso Senhor. Daqueles que se deslumbram diante de tanta luz, que é o ensinamento de Jesus, olha para si mesmo e replica: Sócrates, que bem antes Jesus já falava, eu só sei.
que nada sei. Reconhecermos a nossa insignificância não significa desvalorizarmos, significa colocarmos no lugar daqueles que, enfim, querem aprender e que vão seguir, aprendendo e fazendo cada dia uma nova lição. Jesus nos abençoe nesse projeto, de enxergando nos aprendizes dele, amarmos-nos também, cada vez mais, como criaturas que por ele são amadas, desde o princípio. Jesus conosco. Obrigada, amigos.